De pé ainda, abra a sua Bíblia, Palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 a 23. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 ao verso 23. Espero todos encontrarem, para que possamos fazer a leitura. E aqueles que não trouxeram Bíblia, nós poderemos fazer a leitura aqui, usando o nosso telão. Amém. Deus abençoe. Amém? Eu quero falar hoje, irmãos, sobre como as conquistas de Jesus nos beneficiam. Cristo, ele é vencedor, amém? Ele venceu muita coisa. E ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, eu vos tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Cristo, ele é o vencedor. E as suas vitórias, elas também nos beneficiam. Então eu quero começar aqui com 1 Coríntios 15, 21 a 23, porque ele fala assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Tome assento, por favor. Como as conquistas de Jesus nos beneficiam? Porque na verdade, Jesus Cristo é comparado na Bíblia com o segundo Adão. O primeiro Adão foi o esposo de Eva, que pecou lá no jardim. Interessante olhar para essa passagem bíblica lá de Gênesis, porque mostra o seguinte para nós, que Adão pecou no paraíso. Adão pecou no paraíso. Adão pecou e ele não tinha a experiência de nenhum pecador para imitar. E ele também não tinha natureza pecaminosa para puxá-lo para o pecado. Mas Adão pecou, Adão caiu no paraíso. O primeiro Adão, que é Adão, caiu lá no paraíso. O segundo Adão, que é Jesus, venceu lá no deserto. Você percebe a diferença? Jesus foi tentado 40 dias no deserto, no pior lugar que alguém pode imaginar, no lugar inóspito, e lá no deserto, ele venceu a tentação. Você percebe a diferença? O primeiro Adão pecou no paraíso, e o segundo Adão venceu lá no deserto, o nosso Jesus. Mas como as conquistas de Jesus podem nos beneficiar? Primeiro, eu quero destacar pelo menos 3 vitórias de Jesus e mostrar como isso beneficia a cada um de nós. A primeira vitória é o que está aqui no texto que nós acabamos de ler. Fala sobre Jesus sendo o primeiro a ressuscitar. E ele ressuscitou, ele venceu a morte, e sua vitória sobre a morte nos garante a nossa também ressurreição. Então, Jesus Cristo venceu a morte, e ele passou 3 dias morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele não morre mais, e ele nos promete que um dia nós também ressuscitaremos. Agora, se Jesus não tivesse ressuscitado, não tivesse vencido a morte, não haveria esperança de ressurreição para nós também. Mas hoje, nós estamos debaixo de uma promessa, de que se nós morrermos, nós iremos ressuscitar. A morte não terá mais poder sobre nós. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 15 que quando isso acontecer, vai se cumprir uma promessa que está escrito o seguinte: tragada foi a morte pela vitória. Esse seu corpo que é fraco,
que é limitado, que adoece, que sente frio, que está sentindo calor exatamente agora. Esse corpo seu que enfraquece, esse corpo seu que adoece, que se deteriora, que envelhece, que enruga, ele vai passar por uma experiência maravilhosa de ressurreição. Só que a ressurreição, ela acontecerá de maneira a transformar o seu corpo. Você não vai ressuscitar com rugas. Eu não vou ressuscitar com miopia, com astigmatismo. Você não vai ressuscitar com glaucoma, com a osteoporose. Você não vai ressuscitar com colesterol alto, com diabetes, nada disso. O apóstolo Paulo disse que quando você for sepultado, acontecerá uma semeadura. E você é que é a semente, você vai ser semeado. Por que é que cemitério é cemitério? Porque cemitério é lugar de enterrar semente. Então, nós seremos sepultados em imperfeição, seremos sepultados um corpo fraco, um corpo corruptível, um corpo que se deteriora, que se decompõe. Mas quando você ressuscitar, vai ser um corpo glorioso, no corpo que não enfraquece, que não adoece, que não sente frio, fome, calor, nada disso. Então, essa é uma das grandes vantagens de andar com Jesus. Ele conquistou, ele venceu a morte, e a vitória dele lá na cruz sobre a morte, nos garante vitória também sobre a nossa própria morte. Você não vai ficar sepultado. Há pessoas que acreditam que quando morre a vida acaba. São os chamados materialistas, que creem que a vida ela só é possível se ela estiver unida à matéria, ao corpo. Só que, na verdade, você é uma tricotomia, você é corpo, alma e espírito. Quando você morre, o corpo volta ao pó, tal como era quando Deus criou Adão, ele era pó. Deus o fez do pó da terra. Mas quando você morrer, o corpo vai voltar ao pó, como era, mas a sua alma vai imediatamente começar a desfrutar da companhia de Deus ou da ausência de Deus. Imediatamente após a morte, a alma já vai para o céu ou para o inferno. No ato da morte, separou o corpo da alma, automaticamente a alma ou vai para o céu ou para o inferno, e o corpo só vai para um lugar, que é para o cemitério. E aí o que acontece? A sua carne vai ser decomposta lá no cemitério, ou cremada, não sei qual é a sua preferência, se é ser decomposto ou se é ser cremado. Eu acho bem chique ser cremado, eu acho um negócio bem legal, mas é caro, né? Mas é muito caro. Acho bem mais higiênico também do que enterrar, né? Bem mais higiênico do que enterrar. Mas a sua alma imediatamente ou vai para o céu ou vai para o inferno. Só que o seu corpo, ainda que seja cremado ou se decomponha na terra, Deus não vai ignorá-lo. Quando Cristo voltar, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão. Está em 1 de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante. Os mortos vão ressuscitar, incorruptíveis, no abrir e fechar de olhos, disse Paulo, o apóstolo Paulo. A sua alma vai voltar junto com Jesus. Cristo volta no arrebatamento. Quando ele voltar, ele vai trazer todo mundo que estiver com ele, porque só ele que é onipresente, só ele que pode ver o que acontece no céu e o que vai acontecer na terra no arrebatamento. Mas ele quer nos privilegiar, nos dando essa vista, nos dando a oportunidade de assistir esse espetáculo. Então aqueles que morreram e estiverem com Cristo lá no céu, vão voltar à terra com Jesus. E o que vai acontecer? O seu corpo que vai estar sepultado, que vai estar talvez cremado, que vai estar talvez já totalmente decomposto, vai se juntar automaticamente num abrir e fechar de olhos com a sua alma. Juntou. E aí o seu corpo será transformado em um corpo como um corpo de anjo. Um corpo que não envelhece, um corpo que não enruga, um corpo que não adoece.
para o seu corpo, unido à sua alma, poderem desfrutar das realidades da salvação eterna lá no céu com Deus. Então, se você estiver com Cristo, a ressurreição vai te alcançar naquele dia. Ah, pastor, mas foi cremado, não tem problema. Mas como é que vai voltar? Meu irmão, eu estou falando de milagre. O arrebatamento e a ressurreição dos mortos, isso é milagroso. Isso não é uma coisa para você entender, isso é uma coisa para você crer. Porque se a Bíblia diz que será assim, então nós cremos que será assim. Aí alguém vai especular, e aqueles que morreram e foram comidos por uma jararaca? A terra vai dar conta do que sobrou, e ele vai voltar inteirinho e se encontrar com a alma, não vai faltar perna, nem braço, nem cabeça, nem orelha, nada disso. Vai ser perfeito lá no céu, ressuscitado ao lado de Jesus Cristo. Amém? Agora isso só vai acontecer por causa do que Cristo fez. Ele venceu a morte. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso de 12 a 20, diz que João ouviu uma voz, e na visão que ele teve do Apocalipse, ele fala, eu me virei para ver quem falava comigo, e ao me virar, ele começa a dar detalhes de quem era quem estava falando com ele. Ele disse que era alguém cujo cabelo e cabeça eram brancos como a neve, era alguém cujos os pés era como bronze polido, era como latão reluzente. Ele disse que da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Ele usava um manto que era branco como nenhum lavandeiro da terra jamais poderia lavar. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e na sua coroa, na sua cabeça uma coroa de ouro puro. E ele disse assim para João: eis que eu estive morto, mas agora estou vivo, e vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele está vivo, e já que ele venceu a morte, ele nos garante a promessa de ressurreição também. É por isso que Paulo fala aqui, visto que a morte veio por um homem, também por um homem que é Jesus, veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, pela sua própria ordem. Primeiro Cristo, que é as primícias, isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Eu não sei você, mas eu quero ser de Cristo. Porque ele fala que a ressurreição acontecerá na vinda de Jesus, os que são de Cristo na sua vinda. E se você é de Cristo, continue sendo de Cristo. Se você é de Cristo, continue pertencendo a Ele, para que essa ressurreição alcance você. Amém? Há uma segunda conquista de Jesus, que também nos traz benefício. Ela está em Hebreus capítulo 2, versos 17 e 18, que fala assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Está falando de Jesus. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, escute isso, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vou repetir o versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, Jesus venceu as tentações, e a vitória dele sobre as tentações nos garante socorro para nós não cairmos em tentação. A vitória dele sobre o diabo, isso está lá em Mateus capítulo 4, isso está lá em Lucas capítulo 4, está lá em Marcos também. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram a tentação de Jesus, lá no deserto, quando ele estava jejuando por 40 dias, e o tentador, o próprio diabo em pessoa, mostrou sua carranca pessoal para Jesus, e o tentou durante 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que Jesus venceu todas as tentações de Satanás.
Todas. Ele não caiu em absolutamente nenhuma tentação de Satanás. Ele foi tentado no deserto, mas nós não somos tolos de pensar que toda a tentação de Jesus se resumiu aos 40 dias no deserto. Ele foi tentado no deserto por 40 dias, mas ele foi tentado também pelo diabo ao longo de toda a sua vida. E ao longo do seu ministério, a Bíblia fala que ele foi tentado, por exemplo, o diabo usou Pedro para tentar afastar de Jesus o compromisso e a missão de ir para a cruz, né? O Pedro se deixou usar pelo diabo, ele disse: Jesus, tem misericórdia do Senhor mesmo, nunca que o Senhor morrerá numa cruz, nunca, nunca, nunca. E aí Jesus percebeu que era o diabo, ele falou: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus, você só entende as coisas dos homens. Ele foi tentado de diversas maneiras, mas a Bíblia diz que ele nunca pecou. E agora o versículo 18 aqui de Hebreus 2 diz que ele, já que ele não caiu em tentação, já que ele jamais cedeu ao pecado, hoje ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Todo ser humano é tentado, cada um nas suas áreas de maior fraqueza e debilidade. A tentação para alguns é o dinheiro, para outros é o sexo, para outros é o poder, para outros é a mentira, para outros, enfim, são as facilidades pecaminosas, para outro é os vícios. Cada pessoa é tentado de acordo com as próprias cobiças que há no seu coração. E o diabo, ele tenta o ser humano o tempo todo. E ser tentado não é pecado. Senão, Jesus teria pecado, porque ele foi tentado. Ser tentado não é pecado, o pecado é você ceder à tentação. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz que, lá no final, ele diz que nós devemos pedir ao Pai para Ele não nos deixar cair em tentações, mas nos livrar de todo o mal. Porque a tentação é uma realidade que nós devemos vigiar o tempo todo, e ele disse isso para Pedro, ele disse: olha, vigiai e orai para que você não caia em tentação, Pedro. Porque a vigilância nos faz entender onde somos tentados e nos faz entender a necessidade de fugir da tentação. E muitas vezes a pessoa fala assim: não fujo porque eu sou forte. E na verdade, escute isso, nós temos 3 grandes inimigos, que é o pecado, o diabo e o mundo. E para cada um desses inimigos você tem um recurso próprio para você lidar com ele. A Bíblia diz que ao diabo você não foge. A Bíblia fala assim: resista ao diabo e ele é que fugirá de você. Mas a Bíblia fala o seguinte acerca da tentação: fuja de toda a aparência do mal. A Bíblia fala assim: fugir da aparência do mal, fugir da avareza, fugir da prostituição, fugir. São fugas necessárias. E a tentação você vence, primeiro, pede socorro a Jesus e corre. E o mundo você vence não se conformando com ele, não amando a ele e não sendo amigo dele. E aí as pessoas invertem o tratamento que elas dão a esses inimigos. Tem gente que foge do diabo, que a Bíblia manda encarar, resistir para que ele fuja. Tem gente que foge do diabo e resiste e fica lá quando é tentado. Só que é o contrário. Você tem que resistir o diabo e tem que fugir da tentação. Você não pode quebrar braço com a sua natureza carnal. Você tem que fugir dela. Fugir dela. Se você sabe que em um lugar, que uma determinada companhia, que uma determinada pessoa, que um determinado lugar representam tentação para você cair naquilo que é a sua fraqueza maior, fuja disso. Não vá para esse lugar, não ande com essas pessoas, não tenha vínculos profundos com essas coisas, porque se você tentar quebrar braço com a sua natureza carnal, pecaminosa, você não vai ganhar não. Ah, pastor, mas a carne é fraca.
Na verdade, a carne que é fraca tem derrubado muita gente forte, né? Quando a Bíblia diz que a carne é fraca, ela não está falando da natureza carnal ser fraca, porque essa é forte. Quando a Bíblia fala que a carne é fraca, ela está falando unicamente que o corpo humano possui fraquezas. Na verdade, esse texto ele só deve ser usado dentro do seu contexto. Para quem Jesus falou que a carne é fraca? Para Pedro, Tiago e João. Por que ele falou para Pedro, Tiago e João que a carne era fraca? Pode pegar o evangelho e ler. Ele disse isso porque foi na noite em que ele foi traído. Ele subiu ao Getsemane para orar. Ele está orando ali no Getsemane, que era um jardim, Jardim das Oliveiras também chamado. E ele chama Pedro, Tiago e João, e ele fala assim: olha, a minha alma está angustiada até a morte, fiquem aqui e orem comigo, que eu vou orar mais adiante. E ele vai um pouco mais adiante, quando ele volta, Pedro, Tiago e João estão dormindo. Aí ele os desperta e diz: vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. O corpo, aliás o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, por isso que vocês dormem, porque a carne é fraca. Ou seja, o corpo possui fragilidades, o corpo se cansa. Então a carne que é fraca fez com que eles dormissem ao invés de ficar orando. Mas se eles que tinham o corpo fraco, cansado, ficassem de pé e começassem a orar andando, Cristo não teria falado isso para eles. Então a carne que é fraca não é a natureza carnal, é o corpo que enfraquece e que se cansa. É só isso que significa a carne é fraca, não é a natureza carnal, porque essa, aliás, é muito forte. Que nos diga Sansão, o homem mais forte do mundo caiu porque a carne o derrubou, a natureza carnal o derrubou. Que nos diga Salomão, o homem mais sábio da história da humanidade, caiu por quê? Porque a natureza carnal pecaminosa o derrubou. Então, Cristo venceu a tentação para hoje poder nos dar socorro quando somos tentados. Quando você estiver sendo tentado, faça duas coisas. Primeira coisa, peça socorro a Jesus. Jesus me guarda, me segura, me sustenta, não me deixe cair em tentação, me livra do mal. E segundo, corra, fuja, saia do lugar que te é mais, que te deixa uma situação de maior vulnerabilidade. Saia desse lugar, fuja disso aí. Essa fuga significa ser vigilante. Vou ficar um pouquinho mais aqui. Até agora eu não caí, quem sabe até o final não caio. Está pedindo para cair, está pedindo para receber uma rasteira do pecado. Alguém já disse que quando você está no mundo, quando você está na igreja, para você ir para o mundo, é mais difícil. Por quê? Porque você tem todos os recursos que você precisa, tem o Espírito Santo habitando em você, Cristo como aquele que te socorre na sua tentação. Agora, quando você está no mundo para vir para a igreja, para Cristo, é uma batalha muito mais difícil do que você estar aqui e ir para lá. Estar aqui e ir para lá é uma queda, estar lá e vir para cá é uma batalha, então é melhor você vigiar. Em terceiro lugar, Cristo, ele conquistou outra coisa, está aqui em Isaías 53, verso 4 e 5, que fala assim: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Isaías fala o seguinte para nós, que Jesus, ele que levou sobre si o nosso pecado, na cruz do Calvário, ele leva a nossa culpa, nossa transgressão e iniquidade. A sua vitória foi não apenas sobre o pecado e sobre a morte, mas ele também venceu. A sua vitória foi sobre as doenças, sobre as enfermidades, e hoje ele oferece saúde e cura
para as nossas doenças. Olha o que a Bíblia fala: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Cristo leva sobre si as nossas dores, as nossas mazelas, as mazelas espirituais que são os pecados, as mazelas físicas que são as doenças e as mazelas morais. Ele leva sobre ele. E hoje é interessante que a sua vitória sobre a doença também nos oferece cura e saúde. Sabe, irmãos, nós temos sido alvo de tão maravilhosas manifestações de graça, de bondade, de saúde, de cura. Nós podemos ser curados e nós podemos fazer isso porque Jesus levou sobre si as nossas doenças. Sabe, querido, cada pecado que você praticou no passado, praticar no presente, ou que você praticar no futuro, todos eles, sobre todos eles, Jesus já triunfou. Ah, pastor, então quer dizer que eu não tenho mais que pedir perdão? Claro que tem. O ato de pedir perdão significa duas coisas. Primeiro, significa que você de fato se arrependeu e por isso você está pedindo perdão. E segundo, significa que você entendeu que o seu pecado feriu a Jesus, machucou a Jesus e desagradou a Ele. É por isso que você pede perdão a Jesus. Agora, o poder para perdoar, para cancelar os seus pecados, esse poder Jesus não vai conquistar, Ele já conquistou. Esse poder Ele não vai ter, Ele já tem. Lá no Calvário, Ele levou cada um dos nossos pecados, pecados passados, presentes e futuros. E quando você os confessa, e deles você se arrepende e os confessa a Jesus, automaticamente seus pecados são cancelados. Sabe, Jesus Cristo é a única pessoa capaz de escolher o que vai se esquecer. Você não consegue isso. Você não consegue escolher o que você vai se esquecer e o que você não vai se esquecer. Você consegue escolher o que você vai ignorar quando lembrar, mas não o que você vai se esquecer. Porque você não tem a capacidade de selecionar algumas coisas, teclar delete. Não tem delete na nossa mente. Mas Jesus é a única pessoa que possui capacidade, que Ele escolheu ter, de esquecer os nossos pecados. E Ele fala assim: dos vossos pecados não mais me lembrarei, e das vossas transgressões jamais mencionarei. Lá em Miqueias Ele fala que Ele lança o nosso pecado nas profundezas do mar. Ele apaga o nosso pecado, Ele esquece o nosso pecado, e Ele perdoa o nosso pecado, e esse poder Ele conquistou lá no Calvário, perdão para os nossos pecados, e para as nossas doenças também, a cura para cada doença nossa, Jesus já conquistou lá no Calvário. O que nós devemos fazer? Nós devemos, numa atitude de fé e gratidão, agradecer a Ele pela nossa saúde. Pastor, eu ainda não me sinto curado. Agradeça a Jesus pela cura. Pastor, eu ainda não me sinto curado. Agradeça a Jesus pela cura. Por quê? Porque isso é fé. Hebreus capítulo 11 fala assim que a fé é o firme fundamento daquilo que você espera e a prova, a certeza daquilo que você não vê. Você não está vendo a sua cura ainda? Agradeça pela cura, porque a fé é a prova daquilo que você espera e a certeza daquilo que você não vê. Jesus já levou sobre si as suas doenças, as suas dores, Ele levou cada uma delas sobre si, lá no Calvário, e Ele cobriu com sangue as suas dores, as suas doenças e as suas enfermidades. Então você percebe que as vitórias de Jesus, elas nos beneficiam. A vitória dele sobre a morte garante que um dia nós seremos ressuscitados. A vitória dele sobre a tentação fez dele alguém a quem eu posso pedir socorro quando também sou tentado. E a vitória dele sobre a doença me faz hoje me achegar a ele e falar: Jesus, eu creio que o Senhor pode me curar. Você pode fazer igual o leproso: Jesus,
se tu quiseres, tu podes curar-me. Ele falou para o leproso, eu quero. Naquela mesma hora o leproso ficou curado. Então, as vitórias de Jesus são vitórias para nós, são vitórias que nos beneficiam, são vitórias que nos alcançam, são vitórias que fazem toda a diferença na nossa vida hoje. Por isso você pode confiar totalmente em Jesus, porque as vitórias dele são também as suas vitórias. Ele venceu para você. Ele sabia que você não conseguiria vencer, então ele venceu em teu lugar. E agora, se você quiser ser um vencedor, fique com Jesus. À sombra do vencedor, há vitórias. Quem anda com Jesus, o vencedor, é mais do que vencedor. Paulo fala isso, que aquele que está em Cristo, ele é mais do que vencedor, porque Jesus já conquistou toda a vitória que precisamos. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Há uma canção que eu gosto muito do Diante do Trono, do CD Creio, que se chama O Vencedor. Jesus Cristo, o vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador, nele eu sou vencedor. Senhor Jesus, obrigado pelas tuas vitórias, porque as tuas vitórias hoje nos garantem benefícios. Pela tua vitória sobre a morte, nós poderemos um dia ser ressuscitados e podermos chegar e permanecer em tua companhia. Pelas tuas vitórias sobre o pecado, sobre a tentação, nós podemos pedir socorro ao Senhor, para que o Senhor não nos deixe cair em tentações, mas nos livre do mal. Pela tua vitória sobre as doenças e enfermidades, hoje nós podemos com ousadia nos achegar ao trono da graça, aonde podemos alcançar misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Somos curados, fomos sarados, por causa do que o Senhor fez por nós, lá no Calvário. Jesus, continue conosco, e nos ajude, nos fortaleça, para que nós continuemos também com o Senhor, porque é no Senhor que nós somos mais do que vencedores. Ajuda-nos e fortalece-nos em sua graça, em sua bondade, em seu amor. É o que nós oramos em teu nome, Jesus Cristo amado. Amém, amém e amém.